Meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal H Marinho Fla, um canal que traz muita informação e opinião para você, né? Você que está inscrito aqui no canal, muito obrigado, cara. E se você não é inscrito, já se inscreve aí, dê essa moral, já deixa o like, compartilha, comenta, porque ajuda demais. É muito importante mesmo, cara. É chato pedir, mas é importante, é necessário, né? Para que a gente consiga ter um engajamento maior, para que outras pessoas tenham acesso também aos nossos conteúdos. Beleza? Tamo junto? Meus amigos, falaremos sobre o Marinho, né, que foi apresentado lá no Fortaleza. Também teve fala do presidente do Fortaleza. Falaremos também sobre Rodrigo Salazar, jogador que foi oferecido, camisa 10, está no futebol alemão e foi oferecido ao nosso Mengão queridão aí para jogar com a camisa 10. Não sei com a camisa 10, mas na posição de camisa 10, tá bom? A gente vai falar também sobre o preço, né, o valor que esse jogador estaria avaliado. Seria uma opção barata aí, dizem que tem qualidade, mas eu já falo para vocês aqui tudo sobre essa situação. Falaremos também sobre o nosso lateral que pode ser vendido, cara. Isso mesmo, o nosso lateral, existe a possibilidade de um clube europeu, né, do grande escalão, vir fazer uma proposta ao Flamengo por um lateral. Cara, sinceramente, esse é o problema de você ter jogadores convocados, né? Para a seleção brasileira. Você fica exposto, né? Você acaba colocando na vitrine ainda mais. O Flamengo é uma grande vitrine, essa é a realidade. Mas quando vai para a seleção brasileira, né, a situação parece que acontece um pouco mais rápido. A gente vai falar também sobre isso. E o outro assunto é sobre os jogadores que estão em negociações com o Flamengo, né, avançadas ou não, De La Cruz e Alan, né, ou Alan, como queira. Né, o Flamengo tem situações aí quase que definidas e algumas delas o Flamengo pode ser que se movimente, mude até mesmo a proposta, cara. A gente vai falar aí sobre essa situação. E tem promessa do Flamengo que pode também ser emprestado para um clube brasileiro, tá bom? Tem um clube brasileiro que quer Matheus Gonçalves. A gente vai falar também sobre isso aqui no canal. Repito, mais uma vez eu peço, deixa o seu like porque ajuda demais. E lembrar vocês que nós também estamos no Instagram. E vou colocar aqui embaixo, ó, @HMarinhoFla, @HMarinhoFla, segue a gente lá e dê essa moral. Beleza? E falando sobre o Marinho, né, que fechou com o Fortaleza, o jogador que não faz parte mais do elenco rubro-negro, acabou se transferindo para o clube do Ceará, né, e foi lá, ele foi ovacionado nas redes sociais pelo Fortaleza e pelo seu presidente, inclusive, que disse que Marinho escolheu o Fortaleza, né? Uma coisa que realmente é contraditória, uma vez que o jogador recebeu proposta do São Paulo, recebeu proposta do Fortaleza, né? E acabou se relutando, né? Ainda a permanecer no Flamengo, depois acabou voltando atrás, pediu fez uma exigência. A gente até fez um vídeo aqui no canal, você pode procurar nos vídeos anteriores. Fizemos um canal dizendo que o Marinho fez exigências, né, para sair do Flamengo e se transferir para o Fortaleza, que era a questão do seu salário, né? O Marinho, que tinha contrato até o final do ano, ele gostaria de receber, né, a diferença dos meses que ele não ficaria no Flamengo, ou seja, ele gostaria de receber julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 6 meses de salário em períodos que ele não estaria mais no Flamengo, né? É um direito que o jogador tem de pedir, porque não foi ele quem queria se transferir do clube, essa é a realidade. Flamengo é quem queria que ele saísse, mas o jogador fez essa exigência. Não adianta, o Marinho, ele tentou raspar tudo que ele queria do Flamengo, né? Eu não tenho nada contra o jogador, mas ele gostaria de raspar tudo. Aquilo que ele tinha direito é bem verdade, mas ali seria uma rescisão amigável, né? O Flamengo tinha interesse, né, de se desfazer do jogador. O jogador não estava bem no Flamengo, acho que deveria sim haver um bom senso. Ele teve uma boa proposta do Fortaleza, teve também do São Paulo, mas foi na faixa de 500 mil reais, e o Fortaleza vai pagar a mesma coisa que ele recebe no Flamengo, 650 mil a 700 mil reais, cara. Então é um excelente contrato por 2 anos. O jogador não vai sair no prejuízo. Então ele tumultuou ali o ambiente, né, que criou problemas para o Flamengo. Isso não é bom para o ambiente. De fato, isso acaba prejudicando, né, todo momento do clube, né? O Flamengo que está se reestruturando, que está se reorganizando futebolisticamente, tecnicamente, fisicamente. Então acho que isso não seria bom. A diretoria agiu rápido e conseguiu resolver essa questão do Marinho. Inclusive fez o vídeo, acabou se desculpando aí. Eu vou colocar aqui na tela e você vai tirar suas próprias conclusões. Então, pessoal, passando aqui mais uma forma como um esclarecimento, né, a respeito de tudo que aconteceu, tudo que vocês viram, vocês
leram na internet ao meu respeito. E algumas coisas eu vou pontuar aqui. Vivendo esses dias aí de uma forma totalmente diferente, me calei porque acredito que o silêncio é a melhor resposta para tudo, mas que às vezes a gente tem que falar o que realmente acontece. E nesses dias aconteceram tantas informações e eu me calei. Mas não vim aqui atacar ninguém, mas vim aqui passar o que realmente aconteceu em meio a tudo isso. É triste ler algumas notícias, algumas inverdades que não condiz com a minha pessoa, com o meu caráter. Dia 22 teve uma viagem para o Chile, né, onde nos apresentaríamos às 9 da manhã. Quem não jogou, os atletas que jogaram se apresentaram às 15 horas. Né, se apresentava diretamente para a viagem. No treino da manhã, eu senti um desconforto no coletivo contra a equipe sub-20. Né, e após isso, fui atendido pelo médico, fui no departamento médico, ser avaliado e pedi apenas um exame antes da viagem, né, a respeito, né, do que tinha acontecido. Né, em meio ao tempo, passar o tempo, e aí eu não consegui fazer o exame no momento ali, e na viagem acabaram o pessoal da comissão chegando e me chamaram, falaram, você tem que viajar, e eu falei que não tinha exame, eu estava sentindo dor ainda, e não tinha o porquê eu viajar com dor e tal, e acabei ali falando que isso não teria como eu viajar sem exame médico. Resumindo, uma atitude totalmente imatura, infantil da minha parte. Então, toda ação gera uma reação. Acabei não viajando, fiz exame no dia 23, apareceu um edemazinho ali, eu ainda constava dor, né, no adutor. Enfim, as coisas aconteceram, as informações saíram. Isso, na segunda-feira, no meu aniversário, saiu a notícia que eu tinha sido afastado. Porém, na sexta-feira, eu já fui noticiado que eu seria afastado. Mas enfim, eu não quero colocar a culpa em ninguém, não quero me fazer de vítima. Foi uma atitude em meio a alguns problemas particulares, a situação também de não estar jogando, e isso acabou eu, de uma forma equivocada, tomando essa decisão. E tudo que aconteceu após isso me machucou, me deixou mal, me deixou triste, fui afastado, fiquei longe dos treinamentos, longe dos meus companheiros, de uma vida, aquilo que sempre eu fiz, aquilo que eu sempre me dediquei. Mas o que para mim também é mais importante é salientar isso, né? Que os erros não definem a minha carreira, não definem a minha pessoa, não definem o meu caráter. Então, eu não vou conseguir acertar 100% em tudo. Né? Eu sou ser humano como qualquer outro e vai cometer erros. Mas a gente tem em nossa cabeça o quanto que a gente é humilde e reconhecer erros. Então, acho que isso de mim, eu sou um cara totalmente que consegue visualizar isso. Em meio a tudo isso que passou, com a cabeça e um pensamento totalmente diferente hoje, né, de algumas atitudes que eu cometi, essa atitude em especial, né, então que não foi nada além, né, até porque a minha conduta dentro do clube fala por si só, né, nunca cometi nada de errado, sempre fui exemplar, né, dentro do meu trabalho e é assim que é. E outra coisa também é que a respeito disso, errei, mas eu sei que a minha vida é isso. Eu nasci para jogar futebol e continuo em busca do meu sonho. Para deixar claro também que eu não coloquei o Flamengo na justiça, eu apenas notifiquei com a minha advogada, porque eu queria ser reintegrado, queria voltar a treinar, a ficar à disposição do clube. Eu entendo a chateação do torcedor, né, que aquilo que ele lê, ele acredita, mas eu jamais faria isso, jamais colocaria o clube na justiça, independente de qualquer situação. Eu apenas, como atleta profissional, jogando no clube que eu sempre sonhei em estar, né? Sempre sonhei em jogar, abrir mão de dinheiro para jogar no Flamengo, para viver um sonho meu, da minha família, e aqui sim, realizei o sonho de ganhar a Libertadores, ganhar a Copa do Brasil. Nada melhor do que você conseguir realizar sonho
vestindo a camisa na qual a sua família sempre sonhou. A instituição Flamengo, que é grandiosa, e que está acima de jogadores, treinadores, comissão técnica, diretores, porque a instituição ela é para sempre, né? E o Flamengo continuará sendo grande, sendo gigante. E em meio a tudo isso, desculpa ao torcedor que se chateou, quero agradecer, dizer que eu vivi um sonho, realizei sonho aqui no Flamengo e desejo toda a sorte do mundo a esse clube, agradecer, né, a toda a comissão, agradecer a todos os atletas e aos funcionários do clube, né, que dia a dia me encontram, que dia a dia falam comigo e sabem o meu caráter, sabem a minha pessoa e que eu possa, né, seguir a minha vida, fazendo o meu melhor, me dedicando, porque eu nasci para jogar futebol. Então é isso, pessoal. Essa é a minha mensagem que eu tenho para passar para vocês. O Flamengo é gigante, o Flamengo está na minha história, eu estou na história do Flamengo, aquilo que eu sonhava, conquistar a Libertadores, a Copa do Brasil, vestindo o manto sagrado. Então é isso. O Flamengo vai continuar sendo grandioso e vamos que vamos. Meus amigos, tá aí o vídeo, né, do Marinho falando, se desculpando, né? Teve muita gente, inclusive nas redes sociais, que acabou apoiando o Marinho. Algumas pessoas concordaram, mas também tinha muita gente que falaram coisas que passaram um pouco do tom, acabou agredindo verbalmente o jogador. Algumas dessas pessoas simplesmente tocou na ferida, né, de algumas situações. Teve torcedor santista falando que ele tinha abandonado o Santos, né? Na época ele veio para o Flamengo e agora ele colheu aquilo que ele plantou. Esse tipo de comentário, né? A gente sabe que o torcedor ele pode a todo momento se manifestar, emitir a sua opinião, mas o que não pode de maneira nenhuma é o torcedor agredir o profissional. De qualquer forma, o Marinho sempre foi esse jogador dedicado no Flamengo, né? E o pedido de desculpa dele foi em relação à não viagem para o Chile, né? Contra a Nublense. Realmente ele vacilou feio. Ele até deu uma justificativa ali de que não deu tempo de fazer o exame, mas pelo que falam é que o Marinho ele tinha condições pelo menos de viajar, né? Assim como a Arrascaeta, que também não estava bem. A Arrascaeta estava ainda em tratamento, se eu não me engano o Ayrton Lucas também viajou nessas condições. E eles foram, né? E o Marinho acabou ficando. Mas o que é importante é que o jogador acabou reconhecendo ali o seu erro, pedindo desculpa. Mas eu sinceramente discordo de algumas questões que o Marinho ele disse nesse vídeo, né? Falando que não era questão de dinheiro. A gente sabe que é. E a condição dele, a exigência dele para sair do Flamengo era para receber os valores até dezembro, né? Ou seja, nos meses que ele não jogaria, como eu já expliquei para você. Deixa nos comentários aí o que você acha dessa saída turbulenta do Marinho. Acha que ele vai dar certo no Fortaleza? Acha que o Flamengo fez certo em dispensar o jogador? Deixa aí nos comentários e deixa o seu like, que é muito, muito importante. Agora, mudando de assunto, a gente vai falar sobre Rodrigo Salazar. Você conhece? Pois é, eu também não conheço esse jogador, é a primeira vez que eu escuto falar. Aliás, na verdade, eu até já ouvi falar do jogador, mas eu nunca me aprofundei, nunca procurei saber sobre, né? Até porque eu jamais imaginei que ele jogaria no Flamengo. É um jogador uruguaio, né? Ele faz parte da seleção uruguaia e ele quer se manter sendo convocado. Ele acha que no Flamengo, o Flamengo será uma vitrine para ele continuar a ser convocado, né? Tem mais chances na seleção do seu país. Como eu disse, é o jogador do Schalke 04, o Schalke foi rebaixado, né? E ele foi oferecido para o Flamengo e também para o Internacional e para o Palmeiras. Ou seja, eles estão atirando para todo lado para tentar colocar esse jogador, né? Para que ele tenha uma vitrine. A verdade é o seguinte, meus amigos, é até um investimento barato, ele é camisa 10 de origem e são 3 milhões de euros, ou seja, 15 milhões e 700 mil reais que valeria nesse momento, né? Para a posição, jogador barato, inclusive mais barato que o próprio De La Cruz, mais barato que o Pedro de la Vega e também aquele outro lá que eu não estou lembrado o nome dele, que também estava no radar do Flamengo, tá? Então eu confesso para você, como eu disse, é um jogador que eu não conheço, não posso falar para você se ele é bom, se ele é ruim, vou pesquisar, vou procurar saber se esse negócio esquentar aí com o Flamengo. Mas o bem da verdade, meus amigos, é que se de fato fosse um grande jogador, né, um jogador inclusive de 22 anos, é um jogador jovem, mas ele com certeza teria recebido sondagem de clubes da Europa, ele está perto das grandes vitrines, né? Então se de fato fosse esse jogador todo,
ele já estaria aí em outros clubes, em pelo menos um clube mediano aí da Europa, mas não foi o caso. O jogador com 22 anos, né, é uruguaio, tá no Schalke 04, que é um dos grandes da Alemanha, embora não esteja num bom momento, acabou de ser rebaixado. Com certeza seria vitrine, né? Ia despertar o interesse aí de outros clubes. Então, se sou o Flamengo, eu abro o olho e avalio melhor aí esses jogadores que são oferecidos. E eu tenho certeza que o Sampaoli deve conhecer o jogador, né? O Sampaoli, que já treinou clubes europeus, com certeza deve conhecer de perto esse jogador. Rodrigo Salazar, esse é o nome. Eu vou pesquisar e vou trazer mais informações para vocês. Agora deixa aí no chat se vale a pena o Flamengo sondar o jogador, fazer uma pesquisa. Coloca aí nos comentários porque ajuda demais. Meus amigos, sobre o lateral que eu disse para vocês que poderia estar saindo do Flamengo, é o Ayrton Lucas. Na verdade, não tem nada sobre a saída do jogador. Quando a gente fala que pode sair, é porque a Roma, né, tem um interesse no jogador, segundo a imprensa italiana. Eles estão falando muito lá que a Roma, né, o que o Mourinho fez o pedido, né, para contratação, porque ele quer fazer um investimento em um lateral, precisa de um lateral esquerdo, e o Ayrton Lucas seria a melhor opção, principalmente agora sendo convocado, tendo visibilidade, né? Ele participou, foi titular nas 2 partidas, né? Foi titular 90 minutos no primeiro jogo, né? E agora no segundo contra Senegal, na derrota, né, do Brasil, essa vergonha, né, que é a seleção brasileira, essa derrota por 4-2, o Ayrton Lucas ele entrou, mas não foi bem, né? Ele até ofensivamente deu opções, é um cara muito ofensivo, né, que ele acaba ocupando os espaços, invadindo os espaços, mas defensivamente ele não foi bem. A gente sabe, tá cansado de saber que o Ayrton Lucas precisa de alguém na cobertura, porque ele é um jogador muito ofensivo, ele vai muito à frente. Então, para você voltar se torna muito difícil, embora fisicamente seja um grande jogador, tá? O Ayrton Lucas fisicamente é diferente, é privilegiado, a gente sabe disso. Mas é futebol, né? Se você der um vacilo, você acaba dando ao adversário oportunidade, e ali os caras aproveitaram justamente nas costas do Ayrton Lucas. Uma pena. Por outro lado, também eu acho que como rubro-negro, né, a gente fica feliz porque a gente quer contar com o jogador mais vezes no clube. Por exemplo, quinta-feira, o Flamengo vai ter esse jogo contra o Red Bull Bragantino. Hoje já é quarta-feira, o jogo foi na terça, tá muito próximo do jogo. Será que o Ayrton Lucas vai jogar? Eu não sei, de repente entra até no segundo tempo. Fisicamente ele tá muito bem, mas a gente não sabe como ele vai chegar, né? Se o corpo dele já estará descansado. É menos de 24 horas de uma partida para outra, ou 24, aliás, um pouquinho mais de 48 horas, né? Talvez não seja o suficiente para ele recuperar aí o seu desgaste físico. Tá certo, meus amigos? Como eu disse, a imprensa italiana estava divulgando essa questão aí do interesse da Roma. Deixa nos comentários se você acha que vale a pena, né? O que a Roma pagaria, segundo essas especulações aí dos jornais italianos, seria 12 milhões de euros, né? É aí na faixa de 64 milhões de reais, se a minha matemática não está errada, é nessa faixa aí, um valor considerável, investimento alto, né? O Flamengo pagou 7 milhões de euros no jogador, 34, 36 milhões aproximadamente, seria o dobro, né? Receberia o dobro pelo valor investido, porém, hoje o maior ganho com o Ayrton Lucas, né? A prioridade que o Flamengo tem que ter não é o ganho financeiro, não. É o ganho técnico, porque é um jogador que está entregando muito, vai ser difícil, né? Lateral hoje no mercado está complicado, está difícil demais. Então o Flamengo precisa abrir o olho, tomar cuidado, né? E manter o jogador Ayrton Lucas, né? A gente não sabe qual vai ser esse trâmite, se vai haver alguma valorização salarial, ou se o Flamengo está muito tranquilo e não vai oferecer absolutamente nada até que chegue algo concreto pelo jogador. Vamos aguardar o que vai acontecer. Tá certo, meus amigos? Agora falando sobre o De La Cruz e o Alan, né, como a gente havia falado aqui no início desse vídeo, são 2 jogadores que estão praticamente acertados com o Flamengo. O De La Cruz a gente vê um pouco mais distante. Eu acho que os 2 serão jogadores do Flamengo porque querem vir. Não é porque o clube quer vender ou o Flamengo apenas quer comprar. Os jogadores querem vir para o Flamengo. Está muito claro, está muito explícito, né? E pessoas próximas aí à diretoria do Flamengo, alguns amigos estão realmente confirmando isso, de que o Alan, inclusive o Robinho RN confirmou isso, ele bate na tecla de que será jogador do Flamengo. E o De La Cruz está um pouco mais distante, mas existe a possibilidade real do jogador fechar, inclusive essa semana com o Flamengo, ou principalmente após o jogo da Libertadores, tá? O River, inclusive,
que terá ainda, vai disputar o seu último jogo, como o Flamengo também vai disputar seu último jogo, está brigando pela classificação. O grupo do Fluminense ele está em segundo lugar e precisa vencer, tá certo, meus amigos? Então, vamos aguardar, esperar o que vai acontecer nessa situação do Alan e também do De La Cruz. Ambos tiveram a mesma oferta, né, de 7 milhões e meio de euros, e nesse caso o Alan ele ainda teria 1,5 milhão de bonificações, né? O que acaba elevando, alavancando aí essa oferta feita pelo Flamengo. O que pega nessa questão é que seria, né, o Atlético Mineiro receberia esse 1,5 milhão após as conquistas. Caso o Flamengo conquistasse títulos, o Flamengo pagaria esse valor de 1,5 milhão ao Atlético Mineiro. Como está atribuída a vitória do Flamengo e também o Atlético não pretende receber dessa maneira, prefere receber em número de jogos, né? O Flamengo estuda fazer essa mudança, né? Atender ao pedido e ao desejo do Atlético Mineiro. E os caras estão cozinhando o Flamengo e vão cozinhar. E outra coisa, galera, vamos ter calma, vamos ficar tranquilo, porque o mercado ainda não abriu, o Flamengo está agindo, o Flamengo está correndo atrás dos reforços e justamente de nomes que não interessam apenas à diretoria, mas principalmente ao seu treinador, né? Que tem um modelo de jogo e precisa de jogadores que se encaixem nesse modelo. Se você segue esse padrão, essa linha, você está sendo profissional, uma coisa que a galera está cobrando muito dessa diretoria. Eu cobro demais, eu critico demais a diretoria, mas nesse momento, caso aconteça e se concretize essas negociações e a diretoria atenda, né, os pedidos do Sampaoli, cara, tá de parabéns, eu vou bater palma. Mas no momento que tem que criticar, também nós vamos criticá-los. Tá certo, meus amigos? Agora, uma outra notícia sobre Matheus Gonçalves, tá? Matheus Gonçalves pode deixar o Flamengo, né? O Ceará fez uma sondagem, né, e tem interesse em contar com o jogador. O treinador é o Barroca, né? Aquele treinador, né, que passou pelo Botafogo, já é conhecido, já é sabido isso, e ele gosta do jogador, já teve a oportunidade de enfrentá-lo e viu que o jogador é de qualidade, o moleque é bom de bola e quer levar para lá, para a Série B, porque o Ceará foi rebaixado e ele está querendo, né, entrar no mercado e buscar algumas opções, e Matheus Gonçalves seria esse nome. De fato, é um grande nome, né, uma grande promessa, né, um jogador diferente que quando entrava eu não entendo porque ele não está tendo oportunidades, né? Pode ser também porque o Flamengo está querendo priorizar a venda do Matheus França, ou de repente está trabalhando fisicamente o garoto aí para ele quando retornar, porque dizem isso, né? Muitas pessoas estão especulando isso, que o garoto é franzino e tal, mas estava dando certo enquanto ele estava entrando, né? A gente sabe que é garoto, vai oscilar, é normal, um reforço muscular é interessante, né? Mas e o garoto estava dando certo, estava jogando e quando entrava ele mudava a cara do jogo. Isso aconteceu muito com o Vitor Pereira, né? Vitor Pereira deu algumas oportunidades para o garoto que foi muito bem, tá? Inclusive em jogos grandes. E com o Sampaoli ele só teve 14 minutos em campo, né? Não conseguiu mostrar aí a sua qualidade total, mas é um garoto e vai ter oportunidade. E quando tiver, vai ser difícil segurar. Tá certo, meus amigos? Essas foram as notícias de hoje. Nós vamos trazer mais um vídeo para você ainda hoje, tá? E agradeço a sua presença aqui. Se inscreve aí no canal, dá essa moral, compartilhe com seus amigos e lance lá nos grupos de Flamengo. Dá essa moral aí pra gente e peço desculpa, ó, como é que tá meu olho? Meu olho tá vermelhão, é sono, é cansaço, mas eu tô aqui fazendo esse vídeo para mantê-los atualizados e também para a gente manter essa conexão. Beleza, meus amigos? Tamo junto? Saudações rubro-negras, amigo. Tamo junto.